Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos ficar em pé e vamos adorar o nosso Mestre Jesus, aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Vamos adorar a Ele com alegria, com toda a nossa gratidão por estarmos aqui mais um dia, mais uma sexta-feira que o Senhor nos dá a graça, nos dá a força de estarmos juntos, adorando e glorificando o nosso Pai. Amém? Vamos orar? Amém, Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais essa santa e rica oportunidade de estarmos na tua casa, glorificar o teu nome que é santo, o teu nome que é vida, o teu nome que é renovo, ó Pai. E nós pedimos a ti, venha ficar conosco, ó Pai, venha descer com a tua graça, com o teu poder neste lugar, ó Pai, sobre cada família aqui representada, sobre cada casa, sobre cada pedido, sobre cada necessidade, ó Pai. Nós te pedimos humildemente nesta noite, ó Espírito Santo de Deus, sinta-se à vontade, ó Pai, para estar aqui no nosso meio, convencendo, curando, sarando, revivendo, ó Pai, tirando toda dúvida, todo mal, toda enfermidade, toda doença, ó Pai querido, sinta-se à vontade neste lugar, ó Pai. Ó Senhor, abre as mentes, abre o coração, o entendimento, para que nós possamos estar atentos à tua palavra, atentos ao teu querer e à tua misericórdia, ó Pai. Ó Deus querido, venha falar com cada um nesta noite, ó Pai querido, estamos aqui para te adorar, glorificar e exaltar o teu nome, porque a ti, por ti são todas as coisas, ó Pai. Ó Deus querido, Deus santo, venha derramar a tua graça, o teu poder e a tua misericórdia. Fica conosco, Espírito Santo, fica conosco, ó Pai eterno, para a honra e a glória do teu nome, Senhor. Nós já te agradecemos, louvamos e bendizemos o teu nome que é santo. Ó Pai querido, muito obrigada por essa oportunidade de estarmos na tua casa e glorificarmos o teu nome, Senhor. Fica conosco, ó Pai, fica conosco nesta noite. Nós já te agradecemos e louvamos no nome santo de Jesus, o teu Filho, aquele que vive e reina para todos sempre. E toda a igreja diga, e as palmas exaltam a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém, igreja? Nós vamos adorar a Jesus. Eu quero chamar aqui o irmão José Luiz para vir adorar ao Senhor com os 2 hinos da harpa cristã. Vamos glorificar ao nosso Deus com tudo aquilo que nós temos essa noite, com toda a nossa alegria, com toda a nossa adoração. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Salve os irmãos com a parte do Senhor Jesus. Graças a Deus, que tem nos abençoado, tem nos guardado, vai da sua graça. Vamos louvar o Senhor com o voo 394. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com olho de amor trabalhando para o seu Senhor. Não desanimes por ser tua cruz maior que a do teu irmão.
a mais pesada levou, teu Jesus te consola. Então a tua cruz vai levando, como Jesus perdoando aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará em santo gozo, em glória e luz te consolará. Esquecerás teus lidares, tribulações e penares, quando enfim desfrutares perfeita paz. Glória a Deus. Só depois, né, irmãos, que nós vamos gozar essa perfeita paz, né? Depois que nós passamos todas as lutas, a dificuldade aqui nessa terra, Jesus nos prometeu um lugar maravilhoso, né? Na qual nós iremos descansar. 107. Glória a Deus. Deus é fiel, né, irmão? Vamos. 107. Vamos louvar o Senhor. Firme nas promessas do meu Salvador, dares ao meu criado, fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Nas promessas de Jesus. Baixar um pouquinho, irmão, baixar um pouquinho, que eu não gosto de cantar nada errado. Irmão, me perdoe, mas eu vou começar um pouquinho mais baixo, foi muito alto, não vou aguentar. Então, melhor parar por aqui, né? Mas vamos louvar o Senhor um pouquinho mais baixo. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, hei de não falhar. Quando a tempestade vem me assolar,
pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Glória a Deus. Deus é fiel, irmão. Vamos continuar firme nas promessas do Senhor, né? E as promessas dele não falham, né? Vamos ficar firmes nos caminhos do Senhor, porque a vitória é certa. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Meus irmãos, vamos fazer a leitura da palavra de Deus nessa noite, para darmos continuidade ao trabalho do Senhor nessa noite. Vamos ler em João 3, versículo 3. João 3, 3. Irmão, é 1 João, tá? Por favor. Desculpa aí, é 1 João 3, 3. Primeiro João 3:3, todos acharam? Vamos ler a palavra do Senhor. O amor do Pai. Vede com grande amor nos tem conhecido o Pai, que fôssemos chamado filho de Deus. Por isso o mundo não vos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Glória a Deus. Só isso, irmão. Vamos orar. Deus Altíssimo, Deus Pai,
Deus de misericórdia, mais uma vez, Senhor, me coloca na tua presença, Pai querido. E quero assim, meu Deus querido, pedir, meu Deus, a tua graça, a tua misericórdia, que o Senhor venha abençoar cada um dos teus filhos, Pai, que aqui vieram nesta noite, Senhor. Também visita aqueles que não puderam vir, meu Deus, o Senhor conhece a causa, o Senhor conhece, meu Deus, a cada um, meu Deus. Que o Senhor possa, meu Deus, aleluia, Jesus, trabalhar no coração de cada um dos teus filhos. Que o Senhor possa, meu Deus, conceder aquilo que os seus filhos vieram aqui nessa noite buscar, Pai. Principalmente, Senhor, é adorar a tua beleza, a tua santidade aqui nessa noite, Pai. Porque nós estamos aqui, porque nós somos dependentes de Ti, Pai. Que o Senhor venha fazer uma obra em cada vida, em cada coração, Senhor. Venha derramar do Teu Espírito Santo, venha batizar, Pai, venha restaurar. Venha levantar, meu Deus, a fé daqueles que estão com a fé, Senhor Deus, assim, meu Deus querido, diminuída, Pai, porque durante tanta luta, tanta dificuldade dessa vida, meu Pai, muito, meu Deus querido, tem esfriado na fé, tem esmorecido, Pai, me venha dar ânimo, meu Deus querido, por cada um dos teus filhos, meu Pai, renova cada um na tua presença, Senhor. Também visita aqueles que estão enfermos, estão no lar, que estão nos hospitais, Pai. Também visita os presídios, meu Deus querido, se compadece, Pai, dessas almas que estão perdendo, meu Deus, padecendo ali, meu Deus, num caminho perdido, mas o Senhor é a salvação para todos, Pai. Que a tua graça, a tua misericórdia possa alcançar cada um, Senhor. Abençoa, meu Deus, cada um dos teus filhos que aqui, meu Deus, nesta noite irão louvar o teu nome, que irão testificar, meu Deus, da tua palavra, Pai. Honra, meu Deus, usa cada um nas tuas mãos para a honra e a glória do teu santo nome. E assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus e graças a Deus. Glória a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Mais uma noite na presença do Pai. Se você fechar os teus olhos agora, você vai sentir o toque do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Nós passamos mais uma semana, uns uma semana mais tranquila, outros uma semana mais corrida, e tantas coisas que acontecem no dia a dia da vida do cristão. Mas nós chegamos aqui porque o Senhor nos trouxe, aleluia. Porque o Senhor cuidou de cada detalhe. Amém, igreja? Tem um corinho que fala assim, ó. Quando aqui cheguei, alguém me tocou. Você sabe? Quando aqui cheguei, o quê? Alguém me tocou. Quando aqui cheguei, alguém me tocou. Foi a mão do meu Senhor. Vocês aprenderam? É bem facinho. Então vamos, hein? 1, 2, 3. Quando aqui cheguei, alguém me tocou. Quando aqui cheguei, diga, alguém me tocou. Quando aqui cheguei, o quê? Alguém me tocou. Foi o quê? Foi a mão do meu Senhor. Aí a gente continua, ó. Quando eu orava, alguém me tocou. Diga pra ele. Quando eu orava, o quê? Isso, de novo. Quando eu orava, o que, igreja? Alguém me tocou. Quem foi? Foi a mão do meu. Aí a gente continua. Quando eu adorava, o quê? Diga pra ele. Quando eu adorava. Isso. Quando eu adorava, o que, igreja? Alguém me tocou. Foi a mão do meu. Aleluia. Você pode sentir a mão dele te tocando? Talvez você entrou aqui sem vontade de adorar, sem vontade de orar, sem vontade de adorar o Senhor, aleluia. Mas Ele está dizendo, quando você aqui chegou, tenha certeza que eu vou te tocar nessa noite, aleluia. Vou mudar a nossa expectativa. O Senhor trabalha com expectativas diferentes do olho humano. Então nessa noite, deixa Ele te tocar, aleluia. Deixa Ele falar com você essa noite. Quarta-feira nós estávamos aqui e o Senhor falou conosco grandemente, aleluia. Foi bênção do Senhor, mas hoje não é diferente.
o Senhor vai continuar falando conosco. Amém, igreja? Quero aqui dar oportunidade para a irmã Ana falar algo de Deus, ler algo da parte de Deus. E nós vamos orar mais uma vez, amém? Vamos falar com Deus. Quem quer ouvir o Senhor? Aleluia. Aleluia. Então, fique esperto, porque às vezes o Senhor fala conosco em uma frase, em uma palavra, em algo Ele fala. Então, fique esperto. Aleluia. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, né? Como é bom a gente já chegar aqui, né, e ouvir a palavra de Deus, né? Maravilhosa, esses hinos bonito, lindo, né? A gente só tem que aprender, né, irmão? Eu mesmo tenho que aprender. Glória a Deus. Eu vou ler aqui em 2 Tessalonicenses. É isso? Isso. Aleluia. Glória a Deus. Segunda. Capítulo 2, eu vou até o 17. Glória a Deus. Ora, irmãos, rogamos vós pela vida de nosso Senhor Jesus Cristo, é pela vossa união com Ele. Glória a Deus, né? Temos que ter união com o Senhor. Que vós movais facilmente do vosso entendimento, nem vós perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, que por espírito, como de nós, como se diz, dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifesta o homem do pecado, do filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra todos os que chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não se lembrais de que estáis essas coisas, vós dizia, quando ainda estava convosco. Agora vós sabeis o que detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério da justiça opera, somente há um que agora resiste até que o meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assoprando sua boca e aniquilará pelo esplendor de sua vida, da sua vida. E esse cuja vida é o segundo eficaz de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígio de mentira, e com todo o engano da justiça para os que querem, porque não receberam o amor verdadeiro da salvação. Glória a Deus, né? E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que seja julgado todos os que não creem na verdade, antes tiveram prazer
na iniquidade. Mas devemos sempre dar graça a Deus por vós, irmãos amados, do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, estais firme e restende a tradição que vos for ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. É o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, é o nosso Deus e Pai, que nos amou em graça, nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console os vossos corações e vos afirme em toda boa palavra e obra. Amém, né? Glória a Deus, né? Tem que afirmar em toda palavra mesmo, né? Porque a gente tem que ouvir a palavra e afirmar nela, né? Porque o nosso Deus, Ele é um Deus tão maravilhoso, né? Ele é um Deus tão grande. Eu era em casa, eu estava estudando, nem era essa palavra. Eu estava estudando, era Jonas, a oração de Jonas. Eu li não sei quantas vezes Jonas para mim saber ler para vocês e explicar. Mas eu ainda estou lendo, não chegou a hora ainda, tá bom? Que Deus abençoe e que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que Deus guarda, que Deus livra, que Deus abra a mente, porque Deus quer que nós abrimos a mente para ouvir a palavra dEle, né? Glória a Deus, né? Porque se nós não abrir a mente pela palavra de Deus, nada dá certo. Então vamos abrir a nossa mente, ouvir a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus. Quarta-feira a pastora estava aqui ensinando a palavra, né? E eu não procurei aqui na Bíblia, mas eu marquei tudo. E eu cheguei na minha casa, era meia-noite, e eu estava passando para o meu caderno. Porque só assim que a gente guarda a palavra, né? E eu estou fazendo isso, irmão. Não sei, eu peço a Deus para Ele me ensinar cada dia mais. Eu fico ali quietinha no meu canto, mas eu fico ouvindo o irmão José pregar, falar a palavra de Deus, a pastora, a Vanessa, o pastor, cada um que vem aqui. Eu presto muita atenção na palavra. E eu quero agradecer a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glorificado seja o nome de Jesus. É só através da palavra que nós conseguimos libertação. É só através da palavra que nós conseguimos ter uma vida em Cristo. E é só através da palavra que nós somos curados, libertos, restaurados pelo poder da palavra de Jesus. Aleluia. A palavra de Jesus, ela diz que o povo, nós perecemos por falta do quê, igreja? Por falta de conhecimento. Mas o Senhor, Ele não obriga ninguém a ter. Mas lá para baixo Ele diz assim, ó, que você não é obrigado a querer o conhecimento. Mas se você também não querer conhecer Ele, Ele não vai querer conhecer você também. Porque é a palavra dEle que abre os caminhos para o nosso coração, para a nossa razão. É a palavra do Senhor que ela vem, diz que ela vem como cortante, como espada de 2 gumes. Ela entra até o final da medula, aleluia. E ela vem restaurando de dentro para fora, aleluia. É a palavra de Deus
que hoje muito não querem. Nós poderíamos estar aqui pregando várias coisas, não é? Nós poderíamos estar aqui pregando aquilo que muitos querem que seja pregado. Mas a palavra de Deus, igreja, não é costume, não é doutrina do homem, mas é a palavra de Deus, desde Gênesis, Apocalipse lá, que ele vem falando com a igreja. Ele vem falando assim, ó: levanta e anda, eu estou contigo, confia em mim, aquieta-te, e sabei que eu sou Deus, eu sou o mesmo de ontem, de hoje, e sou eternamente, aleluia. Eu sou aquele que restaurará a tua vida, eu sou aquele que fará. Lá em Jó, eu estava ouvindo um hino que a irmã Vanessa sempre canta ele, e eu coloquei ele para me ouvir, e fui ler a palavra de Deus. E quando eu comecei a ler, lá em Jó, capítulo 14, leiam na casa de vocês. Em Jó, capítulo 14, diz assim, que mesmo que a árvore esteja cortada, ela vai com as suas raízes, mas ela achará, aleluia, ela achará água, aleluia. Há esperança para aquele que medita na palavra, há esperança para aquele que busca na palavra de Jesus, aleluia. A vida na palavra de Deus, aleluia. Ele diz que bem-aventurado aqueles que vêm até ele, aleluia. E ele diz ainda mais, mesmo que você esteja morto, o que ele diz, igreja? Você viverá, aleluia. Então há a vida na palavra de Deus, há encontro na palavra de Deus, há conselho na palavra de Deus, oh glória, a transformação através da palavra de Deus, a cura através da palavra de Deus. Você crê nisso, igreja? Aí você pode perguntar, mas como, pastora, que é a cura na palavra de Deus? Ele diz que ele é o bálsamo de Gileade, ele diz que ele é o refrigério, ele diz que ele renova, que ele cura, ele diz que ele vem quando nós confessamos os nossos pecados, ele diz que ele manda refrigério, e esse refrigério vem como, igreja? Através da palavra dele, aleluia. A igreja só não é maior ou melhor, eu não estou falando aqui. A igreja do Senhor não é só a igreja Ministério Manancial, não. A igreja do Senhor são todos aqueles que nessa hora estão reunidos, falando de quem, igreja? De Jesus de Nazaré, aleluia. Aquele que nos levanta do monturo. Aquele, lembra como Ana, que quando Ana, ela sabia que ela tinha uma promessa, mas a palavra de Deus diz que ela estava estéril. Mas aí nós não podemos falar apenas da esterilidade de não poder gerar um filho. Quantos cristãos são estéreis da palavra? Quantos cristãos não gera a palavra? Mas tinha um propósito. E aquela mulher, ela conhecia o Deus de Israel. Aquela mulher conhecia os mistérios que levava a palavra do Deus de Israel. E ela nunca deixou, como seu esposo Eucana, ela nunca deixou de ir aonde, igreja? Não. De ir aonde, igreja? No templo. Ela não importava a situação que ela estava. Ela não se importava porque ela estava passando, que Penina estava afrontando ela. Ela não se ligava nas tribulações que é por ela não gerar. Ela passava. Mas sabe o que ela fazia? Ela ia no templo. E ela, todas as vezes que ela subia no templo, ela se ajoelhava onde, igreja? Na frente do templo. E ela orava, ela suplicava, ela jogava as palavras sobre o colo de Deus. E os profetas ali, Eli, quantas vezes o profeta Eli chamou a atenção daquela mulher? Porque ela estava aos pés do Senhor. A palavra de Deus diz que ele estava cansado de ver aquela mulher, todas as vezes chorando, chorando, chorando. Que eu vou falar uma coisa nesta noite.
Que talvez nós estamos ouvindo tantas palavras, que talvez nós estamos ouvindo tantas coisas, e tem pessoas ao nosso redor que fica nervoso de ouvir aquilo que nós falamos. E muitos até são profetas de Deus. Mas aquela mulher estava mais uma vez ali na frente do templo. Diz a palavra que ela estava chorando tanto, que ele ficou tão irritado de ver aquela mulher chorando. O que ele disse para ela? Mulher, você está embriagada. Ela virou para ele. Ele era o que, igreja? Um profeta do templo de Deus, um sacerdote. E ele chegou, mulher, a essa hora, ela falou: não, profeta, eu não estou embriagada, eu estou aqui me derramando na presença de Deus. Aleluia. E que o Eli disse para ela? Vai para tua casa, mulher, porque você vai receber aquilo que Deus te prometido. Aleluia. E quando ela recebeu essa palavra, ela creu, igreja? E quantas vezes você não crê? Quantas vezes você não crê daquilo que Deus está falando para você? Você acha que é impossível? Você acha que é difícil? Talvez você que está na tua casa, você acha impossível ainda Deus estar te olhando. Mas eu nesta noite eu digo, o Senhor está com os olhos de chama de fogo, aleluia, vendo cada pedido seu, como Ele viu de Ana. E a palavra de Deus diz que logo no ano seguinte, Ana subiu ao templo. Você pode cantar essa noite. Ela subiu ao templo cantando e apresentando o que, igreja? Samuel. Receba o teu milagre nessa noite, aleluia. Receba o teu Samuel. E dê na casa de Deus o que você tem de melhor, aleluia. Dê o seu Samuel para Deus essa noite. Dê a sua alegria, dê o seu contentamento. Porque a palavra de Deus diz que ela não volta vazia. Então eu não posso sair daqui como eu cheguei. Por isso que eu digo, quando aqui cheguei, alguém me tocou. Você pode sentir? Quando aqui cheguei, alguém me tocou. Quando aqui cheguei, diga para ele. Foi a mão do meu Senhor. Você pode aplaudir a Jesus, aleluia. O nosso Pai que é digno de honra, digno de glória, aleluia. Aquele que diz no Salmo, eu não me lembro o Salmo, mas diz que Ele vem saltando sobre os montes, aleluia. Ele, nosso Deus, é isso, igreja. Nosso Deus é aquele que Ele conhece tudo. Mesmo antes de pensarmos, Ele já conhece o que eu vou falar. E Ele conhece aquilo que você precisa. Então nesta noite nós vamos adorar ao Senhor. Irmã Vanessa, adore ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode adorar Jesus, igreja, aleluia. Glória a Deus. Adore a Ele juntamente com a irmã Vanessa, aleluia. A palavra do Senhor diz que os olhos deles estão lá em cima, olhando aqui para a terra e procurando os verdadeiros adoradores, aleluia. Glória a Deus. Então, adore ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vou chamar meu esposo para vir adorar comigo em nome de Jesus. Saúde, amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor Jesus, igreja. Vamos adorar ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passa os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque é mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Nunca houve, aleluia, alguém que nos ame tanto assim. O medo vem
vem a todo instante pra querer minha fé roubar, dizendo: você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, preciso rabiscar. Sabe o que aconteceu? Ouvi a voz de Deus bradar, dizendo: filho, espera um pouco, que agora eu vou falar. Escute. Eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você, e o meu caminho é maior que o seu. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não risque nada do papel, porque sou fiel pra realizar. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Faça os céus e faça a terra, sua palavra não vai passar, porque é mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. O homem te prometeu e depois se arrependeu, mas fiel é Deus, fiel é Deus. Disse que iria te ajudar e depois foi embora, mas fiel é Deus, fiel é Deus. Que não falha, que não tarda, mas sempre chega na hora exata. Ele não mente, nem se arrepende, pois Ele zela por tua palavra. E já prepare o coração pra ver Deus contemplar essa linda obra que Ele colocou na sua vida. E você vai cantar, glória. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque é mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque é mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Mais fiel que o meu Deus nunca houve e jamais haverá. Uhul! E as palmas é pro Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Aleluia. Quem começa a boa obra, igreja, aleluia. Aquele que começou a boa obra na minha, na tua, na vida da igreja, aleluia. Ele é fiel para completar, aleluia. Ele é fiel não para deixar pela metade, não, porque nosso Deus não deixa nada pela metade, aleluia. Nosso Deus é aquele que Ele pega, Ele diz que Ele levanta do monturo, Ele tira os bichos, Ele tira os carrapichos, aleluia. Ele molda novamente, Ele tira toda a sujeira, aleluia.
aleluia. E Ele levanta o oprimido, cansado, sobrecarregado, aleluia. Oh, glória, nosso Deus é lindo, Ele é grande, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Adore a Ele, igreja, porque esse Deus grande, Ele está aqui, aleluia. Esse Deus, muito, olha, tudo que falecido, tudo pode nos deixar, as pessoas nos deixam, falam tudo, mas Ele é fiel, aleluia, Ele não nos deixa, aleluia. Aleluia, Ele é lindo, aleluia, como a irmã Vanessa diz, Ele é glória a Deus, Ele é a palavra, aleluia. Não tem, olha, a gente ficar aqui a noite inteira pegar o dicionário não diz quem é Deus, aleluia, porque não tem palavra, nossa limitação, não tem palavra para dizer quem é esse Deus tremendo, absoluto, aleluia. Esse Deus que criou tudo, olha, Ele pensou, igreja, Ele pensou nos mínimos. Ele pensou nos mínimos detalhes para você. Ele pensou em tudo por nós, aleluia. Você já parou para pensar, igreja, que nós, perante Deus, nós somos tão pequenos, Ele é um Deus tão grande, mas Ele pensou em tudo para nós, aleluia. Para nós termos vida, saúde, para podermos trabalhar, glorificar e exaltar Ele, e dizer aqui, ó, essa terra eu piso porque Ele me deu, aleluia. A roupa que nós vestimos, quem deu, igreja, foi Ele, que nos deu coragem para trabalhar e glorificar Ele, aleluia. Quantas vezes nós sentamos na nossa mesa para nos alimentarmos e olhamos para aquela mesa e falamos, é Deus, e glórias a Deus. Você levanta, eu levanto. O povo de Deus levanta todos os dias. É porque que é, igreja? É pela graça dEle, aleluia. Pela misericórdia desse Deus tão grande, aleluia. Ele não se restringe a nós. Ele não se restringe para nós. Quando Ele se apresenta, Ele apresenta inteiro, aleluia. Oh glória a Deus, nós não merecemos, igreja. Nós não merecemos esse amor tão grande, tão poderoso. Aleluia. E olha nós aqui. Aleluia. Todos os dias eu falo, Senhor, quem sou eu, Pai? O que eu tenho, eu não tenho nada, Pai. Se assim o Senhor não me dá, Pai. Nós não somos nada, irmã. Nós não somos nada. Mas nós servimos um Deus que é tudo. Aleluia. E Ele está vendo a tua necessidade esta noite, aleluia. Ele está vendo o teu choro, o meu choro, nossas tribulações, Ele está vendo tudo. Mas Ele está falando aqui, ó, há tempo, como foi falando, há tempo para todas as coisas. Não saia, não se desligue de mim, não se alongue de mim, porque o tempo está chegando, aleluia. O tempo está chegando, igreja, aleluia. O tempo está chegando de nós adorarmos a Ele, sabe como? Vendo Ele, aleluia. Então não se alongue do mestre. Vamos adorar Jesus. Mas eu acho que é no YouTube que tem, viu, velho? Glória a Deus. Sabe por quê? O Senhor, Ele, muitas vezes, ninguém dá nada por nós. Mas qualquer um, muitas pessoas não dão nada por nós. Mas o Senhor nos diz essa noite que Ele está te vendo. Não importa aquilo que você esteja passando, nós, a igreja no mundo, porque a igreja no mundo, ela está passando por um trabalho. Deus está fazendo com a igreja aquilo que a igreja nunca imaginou que aconteceria. O Senhor está expondo, o Senhor está revelando, o Senhor está mostrando. Ele diz assim, ainda há remanescentes. Cadê os remanescentes? Aleluia. Ainda há remanescentes, igreja. Ainda há. Então nunca deixe ninguém falar nada, que você não é nada. Porque você tem um Pai, aleluia. Você tem um Pai, aleluia. Um Pai que vê, um Pai que sonda, um Pai que escuta, aleluia. Glórias a Deus, vamos adorar a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Ele diz, olha você, enquanto eu adoro, vamos adorar com os nossos dízimos e a oferta da casa do Pai. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Glorificado é o nome santo de Jesus. E se você se identificar com esse louvor, adore comigo, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia, glórias a Deus. Glorificado é teu nome, Pai, toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a ti, Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia.
Glória a Deus. Glorificado é teu nome, Pai. Aleluia. Olha você aí, hein, igreja? Aleluia. Glória a Deus. Glorificado é nosso Pai. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Adore comigo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Adore a Deus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, 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 Deus. Obrigada, Pai. Aleluia, Deus. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Aleluia, Deus. Escute o que Ele fala para você. Olhe para você e veja o quanto você caminhou para chegar aqui. Foi Deus quem segurou em tuas mãos quando quis desistir. Quando pensaram que você tinha morrido, Deus te pôs em pé. E não é esse vento que vai te derrubar. Não vai ser essa prova que vai te parar. Quem te chamou não dorme e nunca cochilou. Eu sei que não é fácil, mas quem cuida de você ainda é o Senhor. Deus já marcou o tempo, olha só, pra luta terminar. Mas tenha paciência, o quê? Aprenda a esperar. Quando chegar o tempo, irão reconhecer. E muitos vão dizer: olha você aí, sendo cuidado pelas mãos de Deus. Você tá vendo? Olha você aí, tomando posse de tudo que é seu. Olha você aí, olha só, vivendo o novo que Deus preparou. Parece até que a bênção demorou, mas Deus tem o tempo certo e o melhor tempo é do Senhor. Declara: olha você aí, sendo cuidado pelas mãos de Deus. Olha você aí, tomando posse de tudo que é seu. Olha você aí, diga: vivendo o novo que Deus preparou. Parece até que a bênção demorou, mas Deus tem o tempo certo e o melhor tempo é do Senhor. Você crê, igreja? Sinta o tempo chegando. O Senhor disse que os campos já estão brancos, aleluia. Você vai colher aquilo que Deus prometeu, aleluia. Aleluia, Deus, aleluia. Deus já marcou o tempo, sabe para quê? Para tua luta terminar. Mas tenha paciência, aprenda a esperar. Quando chegar o tempo, irão reconhecer. E o que é, igreja? E muitos vão dizer: olha você aí, sendo cuidado pelas mãos de Deus. Olha você aí, tomando posse de tudo que é seu. É seu, irmão, aleluia. Olha você aí, vivendo o novo que Deus preparou. Parece até que a bênção demorou, mas Deus tem o tempo certo e o melhor tempo é do Senhor. Olha só, você vai ver que a espera vai valer a pena. Esse deserto Deus vai deletar, tirar de cena, e algo novo em sua vida você vai viver. Você crê? Aleluia! Você vai ter história de vitória pra contar. Seu testemunho vai ser forte, vai impactar. E quem te viu irá falar: olha você aí, sendo cuidado pelas mãos de Deus. Olha você aí, tomando posse de tudo que é seu. Olha você aí, vivendo o novo que Deus preparou. Parece
Parece até que a bênção demorou, mas Deus tem o tempo certo e o melhor tempo é do Senhor. Mas Deus tem o tempo certo e o melhor tempo é do Senhor. Olha você aqui. E as palmas exaltam a Jesus, aleluia. Ao nosso Rei, toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém, igreja? Bendito é o nome santo de Jesus, aleluia. Eu vou ler aqui. Dá um pouquinho de água para mim. Glória a Deus, aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias. No livro de 2 Crônicas, aleluia, glórias a Deus. 2 Crônicas, capítulo 20, aleluia, glória a Deus. Glorificado é teu nome. 2 Crônicas, capítulo 20. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Vai ser bem rápido. É 2 Crônicas, mesmo capítulo 20. Aleluia, glória a Deus. Quando nós lemos esse texto que está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, nós temos um grande despertamento. Aqui em 2 Crônicas, capítulo 20, nós vamos ler só um verso. Mas eu vou detalhar primeiro, antes de ler, só deixa aí aberto 2 Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ver aqui, a partir do verso do capítulo 18, 19 e 20, nós vamos ver que ali havia um rei chamado Acabe, que ele governava Israel. E tinha um rei chamado Josafá, que ele governava Judá. E esse rei Josafá, ele passou por um grande tratamento. O pai dele edificou vários templos pagãos, o pai de Josafá. Mas Josafá, o filho, ele havia ser chamado para transformar a incredulidade do povo hebreu, o israelita. Mas esse rei Acabe, ele fazia muitas alianças com as pessoas, com aquelas cidades, com os governos, com os outros reis, que eram contra. E ele queria que o rei Josafá fosse acabado, que ele fosse morto. Tanto que é que no capítulo, se nós lermos o capítulo 18, lá no final, o rei Acabe, ele faz uma aliança com Josafá. E fala assim, nós temos que derrotar os edomitas, nós temos que derrubar aquele povo que está tentando os assírios acabar com a nossa. Mas os assírios, eles queriam matar tanto o rei Josafá, quanto o rei Acabe. Nós conhecemos a história de Acabe, eu não vou entrar nesse mérito. Mas chegou um determinado tempo que Josafá foi até Acabe e se uniu, escute bem, ele se uniu com Acabe. Josafá, ele se uniu com Acabe. E Acabe, sabendo, ele tinha medo de ir para a guerra, porque já havia uma promessa, já havia tido uma profecia, que Acabe seria morto por uma flecha. Porque nós conhecemos a história de Acabe e Jezabel, amém? Nós conhecemos todas. E aquele Acabe, como ele era muito esperto, e ele não queria morrer, ele chamou Josafá e disse assim, olha rei, vamos nos juntar. E só que no dia da batalha, você vai vestido com as suas roupas de rei. E eu vou vestido com as roupas normais, porque ele tinha medo de morrer. Mas Josafá era um rei tão disperso, ele era tão tratado assim, tudo bem. E chegou no dia do combate, o rei Josafá foi vestido de rei, e o Acabe foi vestido de normal. Só que quando chegou a guerra, foram guerrear com os assírios. Eu disse bem, olhe bem com quem você anda. Aleluia. E quando chegou a guerra, os assírios começaram a correr, matar muita gente. E chegaram aqueles que tinham flecha e arco, miraram para atirar em quem? Em quem estava com a roupa do rei. Mas eles correram e eles olharam para Josafá. Eles viram, não, esse aí não é o rei. Esse não é o rei de Jerusalém. Esse aí é outra pessoa. E eles começaram a procurar, até que acharam quem? Acabe, que estavam vestidos com aquelas roupas normais. E a palavra de Deus, no capítulo 18, vem falar que Acabe foi atingido por uma flecha.
E ele ficou até o fim da batalha, porque os soldados de Josafá venceram os assírios. E ali ele morreu na beirada de um rio. Por isso que o Senhor nesta noite ele está falando assim para mim e para você: quem serve com obediência vai colher os seus frutos. Mas aí Josafá voltou para o seu reinado, a guerra terminou, só que havia um profeta. E o profeta chegou para Josafá e disse assim: olha, rei, há muitas coisas que você tem feito errada. Tem coisas que você está fazendo que não é do agrado de Deus. E por isso Deus vai descer sobre a tua vida com uma ira muito grande. E Josafá temeu, porque ele sabia quem era o Deus, aleluia, de Israel. E ele ficou com muito medo. E no capítulo 19, o profeta vem, repreende, o profeta Jeú, repreende Josafá e diz que o Senhor vai descer com ira sobre o reinado de Josafá. Mas nessa noite que nós devemos entender que quando nós servimos a um Deus, mesmo que nós tenhamos muitas falhas, porque somos falhos, mas o Senhor ele diz que quando nós o servimos na obediência, porque Josafá, ele quebrou todos os ídolos, ele levantou Judá de novo. Josafá, quando o pai dele morreu, ele quebrou todos os altares, sim ou não, pastor Daniel? Ele quebrou todos os altares, ele chamou ao povo para vir e reconciliar com Deus. Ele falou: não, nós não podemos ficar seguindo os deuses estranhos, nós não podemos idolatrar deuses estranhos, porque só há um Deus grande, o Deus que nos salva, que nos cura e que tem nos guiado todos esses anos. Quando o profeta chegou para Josafá, profeta Jeú, chegou para Josafá, ele disse assim: olha, Deus vai descer sobre o teu reinado, sobre a tua vida, com uma grande ira. Isso está no capítulo 19. Aleluia. E mas no capítulo 19, quando o profeta ele vem e fala isso, sabe o que aconteceu com Josafá? Josafá falou: não. Eu estou falando isso com a minha voz, com o que eu entendo. Josafá falou: não. Ainda há esperança, aleluia. Há esperança para você, esperança para nós. Se nós obedecermos a Deus verdadeiramente. Vocês podem ler na casa de vocês o capítulo 19 que vem falar sobre isso. Aí Josafá, no capítulo 20, ele fala: não posso ser assim. Eu vou chamar, não importa aquilo que nós estejamos ainda fazendo errado, mas eu vou até o povo. E diz a palavra de Deus que Josafá chegou no átrio do palácio, Josafá subiu no mais alto e chamou ali a população, chamou todos os povos de Judá e disse que era hora de eles voltarem para o Senhor e clamar ao Senhor, aleluia. Clamar o perdão, clamar o auxílio do Senhor. Aí no capítulo 19, olha só o que diz no verso 2, capítulo 20, verso 2. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, aleluia. E eis que já estão em Amazon, em Tamar, que é Eugedi. Então Josafá, o que diz que ele fez? Ele temeu e pôs-se a buscar quem, igreja? O Senhor. E apregoou o que? Jejum em toda Judá. Aleluia, glória a Deus. Judá, olha só, em toda Judá. E Judá se o que? Juntou para pedir o que? Socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem quem, igreja? Buscarem o Senhor, aleluia. Aí, olha só o que diz a palavra. E pôs-se Josafá, como? Ele foi falar a quem? A congregação. Josafá se colocou em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, porque Acabe tinha morrido, na casa do Senhor, diante do pátio do povo. Josafá entendeu que mesmo que ele tinha feito coisas erradas,
Josafá entendeu que só havia uma salvação, que só havia uma condição para que aquele povo fosse salvo, para que aquele povo retornasse e clamasse ao Senhor, aleluia. E nesse mesmo capítulo, se vocês voltarem lá no capítulo 7, verso 14, ele diz assim, o Senhor fala para aquele povo, se o meu povo se humilhar, e o que mais? E orar, e se arrepender dos seus maus caminhos. Aí a palavra de Senhor continua, olha, se o meu povo se humilhar, aí se caminhar dos seus maus caminhos, aí o Senhor diz que lá do céu, Ele ouvirá, aleluia, e Ele virá e sarará a sua terra. E Josafá lembrou dessa profecia que foi dada. Aí ele chamou o povo, não, vamos fazer jejum, vamos buscar ao Senhor, porque o Senhor é o único que pode nos salvar, porque já havia morrido Acabe. E aquele rei queria acabar com Josafá. Mas Josafá sabia que só o Senhor, igreja, muitas vezes nós não entendemos que a guerra que nós vivemos, não sou eu, não é você, não é ninguém que pode te ajudar, mas acima de tudo, só o Senhor pode lutar a sua guerra. E as pessoas têm que entender que tem guerra que é pessoal, tem guerra que é multidão, que é coletiva, tem guerra que é eu e Deus, que só apenas eu e Deus. E Josafá entendeu que nessa guerra ele não venceria sozinho. Você pode nessa noite profetizar sobre a tua vida, essa guerra eu não vou vencer sozinho, aleluia. Quem vai vencer essa guerra é Deus, por mim, aleluia. Quando nós nos humilhamos a Deus e falamos para Deus, Senhor, eu não posso, eu não faço, eu não tenho, eu não consigo, mas eu sei que o Senhor pode, o Senhor faz, o Senhor consegue tudo, aleluia. Foi isso que Josafá fez. Aí nós vamos ler, aleluia, lá no verso 17 do capítulo 20, aleluia. Quando chegou aqui, Josafá já havia chamado toda a população. Eles estavam fazendo jejum. Ele estava temeroso, Josafá estava temeroso. Quantas vezes nós temos medo dos nossos problemas e deixamos os problemas ser maiores, mas nós esquecemos que maior que o teu e o meu problema, quem é a igreja? É Jesus de Nazaré, aleluia. É aquele que te chamou, é aquele que cuida da tua casa, do teu lar, do teu esposo, da tua esposa, que cuida dos teus filhos, que cuida do teu emprego, que toca no teu patrão para te ajudar, que levanta, vai lá no médico e fala, olha, o médico falou que não tem cura, mas eu, Deus, vou lá e vou curar, aleluia. E Josafá entendeu isso, aleluia, glórias a Deus. E o povo entendeu também que não há como estar longe de Deus, não há como ficar pensando em mim, como foi cantado, nós não temos força, o homem muitas vezes nos tenta que fala nos ajudar, mas quando vem a água, o homem que te falou que nos ajudar, é o primeiro a sair correndo, e nós ficamos sozinhos, nós ficamos com o nosso choro, com os nossos problemas, com as nossas faltas, nós ficamos só de homem, igreja. Mas eu estou apresentando um Deus que não te deixa, aleluia. Um Deus que não te deixa. Aí, quando Josafá estava falando, pedindo, clamando, se humilhando, colocando sua cara no pó, e assim fez todas as cidades, todas que temiam, porque sabiam quem era Deus, aleluia. E quando eles estavam ali, Josafá, apareceu um grande ser para ele. E pegou na mão de Josafá e falou assim, ó, Josafá, vem aqui. Vem aqui. E levou Josafá, diz a palavra, que levou ele no mais alto cume de Judá. Oh Deus. Quantas vezes, igreja, nós não temos força. Quantas vezes nós achamos que vamos cair, sim ou não, igreja? Quantas vezes vem o desalento, vem a solidão. Quantas vezes os pensamentos, que nós que somos tão limitados, pecadores, o pensamento nos leva a tantos lugares. Mas o Senhor essa noite, Ele diz que Ele está passando o bálsamo dEle, aleluia. Ele está vindo com o bálsamo de Gileade, aleluia. Aí diz que veio esse ser. E diz que pela manhã, descendo contra eles, eis que sobem, manda ele subir, vai,
Sobe todos vocês lá para aquele monte. Sobe todo mundo, inclusive Josafá. O Senhor está falando, é tempo de você subir o monte. É tempo de você crer, aleluia. É tempo de você voltar ao primeiro amor. É tempo de você querer a Deus de verdade. É tempo de você falar, Senhor, eu sei que eu vou ser comido de bicho, mas o dia que eu for comido de bicho, Senhor, eu vou chegar até ti. Então suba, suba e suba agora. E eles subiram. Foram tudo para lá, aleluia. Aí aquele ser falou assim, olha só. Vocês já estão aí no capítulo 20, 17? Olha só o que ele diz para Josafá. Você está vendo tudo ali, ó? Nesta peleja, não tereis que pelejar, oh glória. Oh glória, você pode glorificar Deus. Deus está falando, ó, igreja. Essa peleja aí que nós estamos vivendo, não é você que vai pelejar não, aleluia. Eu sei que vocês é fraco, que vocês não têm constância. Eu sei que vocês são empurrados muitas vezes. Mas ó, essa peleja aí não é vocês que terão que pelejar. E ele falou assim para Josafá, olha só, parai. Quantas vezes você não para? Quantas vezes eu não paro? Eu quero usar a força do meu braço. Nós queremos usar a força do nosso braço. Nós queremos usar o nosso entendimento. Queremos usar aquilo que nós conhecemos. Mas o Senhor nessa noite Ele está falando assim, ó, não tereis que pelejar, parai. E está em pé. Aleluia. Você está em pé na presença de Deus? Ou você já está que nem aquela mulher corcunda, quase relando no chão, mostrando as suas vergonhas? Oh glória. Você já está na presença de Deus porque você quer estar diferente, não melhor que ninguém, mas diferente. Aí ele disse, fica aí em pé, está em pé, viu Josafá? Olhe lá, ó, e vede a salvação que o Senhor, que é a salvação do Senhor para convosco. Aleluia. Para você e para Judá e para Jerusalém. Aí ele diz assim para mim e para você essa noite, sabe o que ele diz? Não temais, não, igreja. Nem vos assusteis. Não temais, não vos assusteis. Amanhã, você recebe isso? Amanhã, sai-lhes ao encontro, porque o Senhor vai contigo, aleluia. Sai-lhes ao encontro. O que ele está falando? Ó, vai pelejar. Vai me buscar. Vai de encontro à sua guerra. Vai de encontro àquilo que está te afrontando. E fala, ó, eu sirvo um Deus que é maior que você, problema. Ele está falando, vai pelejar. Vai lá, vai busque a sua reconciliação. Porque Deus vai estar contigo do seu lado, aleluia. Eu creio também. Amanhã o Senhor tem resposta para você. E aí se você continuar lendo, olha só aí, vai falar que Josafá, o que ele fez? Ele se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e todos os moradores lançaram-se perante ao homem, perante ao rei lá que vinha da Síria. Eles se prostraram perante quem, igreja? Perante ao Senhor dos exércitos, aleluia. É o Senhor que pode. É o Senhor que pode fazer aquilo que ninguém pode. E Ele diz nessa noite, para mim e para você. Lembra de Jó? Lá no capítulo 12 de Jó. Deus, Ele vem falar sobre o que Ele é. Jó falava, Senhor, mas quem sou eu, o que eu tenho? Aí o Senhor fala, Jó, por acaso você estava comigo quando eu criei todas as coisas? Por acaso, Jó, você sabe falar comigo da criação, Jó? Mas Jó, ele estava pedindo tanto a Deus, para que Deus socorresse a ele daquela, porque as pessoas estavam rechaçando ele, as pessoas estavam falando que ele tinha pecado, e Jó não tinha pecado nenhum. Mas Deus, quando Ele quer provar a minha vida e a sua vida, até Satanás, Ele deixa nos tocar a igreja. Mas Ele diz que essa peleja não é sua, a peleja é dele, é Ele que vai lutar por você. Aleluia. Que nesta noite a gente entenda
Deus já destinou algo, como Ele destinou para Josafá. Ele mostrou que a guerra, por tamanha que fosse, quando você busca, que você vem para o Senhor, Ele diz que se você for para Ele, Ele nunca te lançará fora. Ele nunca vai deixar de te atender, se assim for a vontade dEle, aleluia. Ele nunca vai deixar você passar uma tribulação, uma guerra sozinho. Se você for, mesmo ele fala lá, Davi falava assim, ó Senhor, eu tenho que passar lá pelo vale da sombra da morte, porque esse vale existe. Ele falou, Senhor, eu sei que eu tenho que passar por aquele vale da sombra da morte, mas eu não vou temer mal algum, Senhor, porque Tu estás comigo, aleluia. Deus está conosco, igreja. Deus está com você, meu irmão. Deus está com você, minha irmã. Mas nós precisamos estar na posição, como aquele ser levou e falou, ó Josafá, parai, ficai em pé agora. Deus estava falando, ó, levanta a tua cabeça. Aquele mal não é para a morte. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas o Senhor está falando que aquele mal não é para a morte. Esse mal não é para a morte. Esse mal vai trazer vida lá na frente. Mas que nós possamos ser como Deus quer. A gente possa obedecer a Deus segundo o que Ele quer que nós façamos, aleluia. Saber escutar ao Senhor. Pararmos de ser intolerantes à voz do Senhor. As pessoas não conseguem guerrear e culpam Deus. Não é assim. Nós precisamos abrir o nosso entendimento, os nossos ouvidos, para ouvir a voz do Espírito Santo, aleluia. E saiba, tenha certeza que o Senhor nos colocará em pé. Como foi falado aqui, Ele começou a boa obra. E Ele é fiel para terminar essa obra. Mas nós temos que crer. Temos que obedecer. Por isso que quando nós estamos vivendo a palavra de Deus, o mal vem para todos. Esse mundo está aí para esse que está aí, o príncipe dessas trevas, deste mundo. Ele está aí para ficar chuchando sobre a minha vida, sobre a vida da igreja. Mas o Senhor está falando para mim e para você essa noite, que embora os manjares venham, que embora os pratos de lentilha lhes ofereçam, que embora eles venham com não legumes, muitas vezes nós queremos comer legumes, mas eles venham com carne gorda. Mas o Senhor diz para mim e para você, não venda o tesouro que eu já coloquei na tua vida. Guarda o que tens, para que ninguém, o quê? Tome a tua coroa. Guarda o tesouro. O maior tesouro que nós temos, igreja, é viver aqui e adorar o Rei da Glória. Que nós possamos estar em pé, não rebaixados pelo inimigo. Que nós possamos estar em pé, olhando para o alvo e para a frente, porque lá na frente vai o grande general de guerra. Aquele que nos ensina a lutar em meio às nossas fraquezas. Amém, igreja? Seja como Josafá. Quando você achar que tudo está difícil, quando tudo está difícil, o quê? Adore ao Senhor. Mesmo no sacrifício, o que faz? Adore ao Senhor. Mesmo no caminho, pare e adore ao Senhor. Porque Ele é fiel e justo para vencer tudo que nós precisamos. Não porque merecemos, mas porque Ele é bom. Amém, igreja? E as palmas exaltam a Jesus de Nazaré, aleluia. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. E para a gente terminar este culto em adoração a Deus, vamos adorar a Deus, aleluia. Muitas vezes as pessoas querem nos calar. Sim ou não, igreja? Em qualquer lugar, muitas vezes que andamos, muitas pessoas querem nos calar. Mas o Senhor diz nesta noite que um verdadeiro adorador, aleluia, ninguém vai te calar. Então adore ao Senhor, glória a Deus, aleluia. Glorificar, então nós vamos ficar em pé e adorar a Deus todos juntos, aleluia. Porque você é um adorador de Deus. O Senhor te chamou para adorar, igreja. O Senhor nos chamou para adorar, então adore a Ele, aleluia.
Adore a Ele todos juntos, em espírito e em verdade. Aleluia, glória a Deus. Adore ao Senhor. Talvez você chegou aqui sem força. Talvez o dia foi difícil. Talvez você recebeu uma palavra difícil. Mas o Senhor está falando, abre a tua boca e me adore. Que eu vou mudar essa estrutura. Aleluia. Então cante, igreja, eu vou ouvir. Aleluia. Adore a Ele. Diga. Fale o que você é. Adorado. O quê? E nem... O quê? O quê? Do quê? Aleluia, diga para Ele, diga. Se eu subir aos céus, o quê? Se eu mergulhar, nunca poderei. O quê? De quem, igreja? De quem? Do teu olhar. Olha Ele falando com você e comigo. Tu és um Deus. Declare para Ele, declare. Não tenho todas as. Diga para Ele. Mas de uma coisa eu sei. Diga pra Ele. Adorar eu te sei. Adorar eu te sou. Nada pode calar. Declare, declare, fale. Diga, um adorador. Não existe prisões. Diga, diga, não existe. Contenham a voz de quem? Aleluia. Diga. Adorar é o que sei. Declare para Ele. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Um adorador. Não existem prisões que contêm a voz de quem te adora. Aleluia, diga para Ele. Diga para Ele, diga com fervor. Se eu te adoro. O que, igreja? Te adoro. Diga para Ele. Te adorar é o meu irmão. Declare para Ele. Minha força vem do Senhor. Declare para Ele, declare, declare. Nada pode calar um adorador. Ei, Senhor, um adorador. Não existem prisões. Rasgue as prisões, rasgue. Quebre agora em nome de Jesus, aleluia.
te adora. Diga para ele. Aleluia. Ninguém vai calar a tua voz, igreja. Aleluia. A igreja, ela vai vencer glorificando a Deus. Aleluia. A igreja vai vencer em nome de Jesus. Aleluia. Você é vencedor, nós somos vencedores. A igreja de Cristo é mais do que vencedora. Aleluia. Então chegue na tua casa hoje. Quando você chegar na tua casa hoje, a hora que você abrir a porta da tua casa, você vai falar: Senhor, eu sou um adorador seu, sou uma adoradora sua, Senhor. Então entra, Pai, entra e vem, Senhor, escutar a minha adoração. E adore a Ele, vai nos cantos, vai nos quartos, vai adorando. Senhor, chama, Senhor, senta aqui. Senhor, muda aqui. Senhor, me dá sonhos de novo, Senhor. E tenha certeza que o Senhor vai mudar toda a trajetória, aleluia. Creia nisso, igreja. O Senhor te chamou para ser diferente, aleluia, para ser separado, amém, igreja? E as palmas exaltam a Jesus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, Jesus, amém. Nós vamos terminar em nome de Jesus. Quem precisa de oração, eu e minha casa, aleluia. Lembrando que domingo estaremos aqui para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu aproveito e pedir para a igreja, vamos estar orando pela irmã Solange, que diz que ela não está bem de saúde, né, não está conseguindo andar, se eu não me engano, está com problema de pulmão, de pedra nos rins, e ela pediu para orar por ela, né, até porque ela tem todas aquelas crianças, né. Então, não esqueça de orar por ela nas suas orações, ore um pelos outros. Que o Senhor possa abençoar a cada um. Irmã Eliana, vem aqui orar em nome de Jesus, terminar este culto. Em nome de Jesus, vem orar por todos, enfermos, doentes, carentes, necessitados. Por todos aqueles que nessa hora estão aí, adormecidos. Para que Deus venha despertar esse povo. Para que o Senhor comece a cutucar eles. Que o Senhor incomode eles. Amém, igreja? Vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu peço as orações também pela minha irmã, ela se chama Madalena. Ela tem mal de Parkinson e ela não está bem. Mas o Senhor que está no controle da nossa vida, né? E nesta noite vamos entregar ela na mão do Senhor, porque o querer não é meu, não é nosso. O querer é do Senhor. Eu também peço, continuo pedindo oração por mim, para Jesus me dar força, que a minha garganta ainda continua doendo. Não estou nem podendo assim cantar, forçar, mas o Senhor é poderoso, né, para fazer uma grande obra na nossa vida, né? Às vezes o inimigo quer atrapalhar a nossa vida, mas o Senhor, né, é tudo na nossa vida. Vamos orar. A minha irmã se chama Madalena, vamos entregar ela na mão do Senhor nesta noite. Nosso Deus e o nosso Pai, Jesus, nesta noite, meu Deus, que estamos aqui na tua casa, Jesus. Depois, Jesus, de termos louvado o teu nome santo, depois de termos lido a tua palavra, Senhor, que o Senhor falou grandemente em nossos corações, Jesus. Entra, meu Deus, agora com a tua providência em cada pedido nesta noite. O Senhor é conhecedor, o Senhor é sabedor de todas as coisas. O Senhor sabe, meu Deus, os teus servos que estão aqui nesta noite, o que cada um necessita de ti na tua presença. Meu Deus, vai repreendendo toda obra do mal, vai repreendendo toda obra contrária sobre a tua igreja, vai repreendendo todo mal sobre a vida de cada um nesta noite. Toda obra de macumbaria, toda obra contrária, que seja caída por terra agora em teu nome que eu te peço, Jesus. Cobre as nossas vidas com teu sangue, dirige nossos passos cada dia mais. Dai, Jesus, sabedoria de ti a cada dia mais, para que podemos aprender de ti. Abençoa, toma, Jesus, esta igreja em tuas mãos. Salva as almas, manda as almas, Jesus, para a tua casa. Nós cremos, Jesus, que o Senhor é poderoso. Visita aqueles que estão parados sem força de vir para a tua casa. Toma em tuas mãos, dá graça, dá força, Jesus. Abençoa, Jesus, o nosso pastor Daniel, a irmã Rosângela que está na frente desse trabalho. Toma, Jesus, usa grandemente cada dia mais na tua presença, Senhor. Fica conosco neste momento.
dirige nossos passos, nos leva em paz até o nosso lar, nos livrando de todo mal, de todo perigo e cobrindo as nossas vidas com teu sangue. É o que eu te peço nesta noite, te agradeço em teu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja? Lembrando, domingo estaremos aqui para a honra e a glória do nosso Pai Eterno. Estenda as tuas mãos aqui para frente. Que o Senhor Jesus, as consolações do nosso Pai Eterno, nosso Deus Eterno, e as consolações do Espírito Santo, não esteja contigo somente hoje, igreja, mas esteja contigo todos os dias. E toda a igreja diga. E as palmas exaltam a Jesus.